Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Multiverso. Sobrevivência em Tokyo Ghoul. Capítulo 151. Irmão, tome cuidado. Nossa general não é apenas formidável. Mesmo sem usar as armas imperiais, pessoas comuns não conseguem resistir a alguns movimentos dela. E também, o líder do esquadrão engoliu em seco. Ele queria dizer que toda vez que Ejiate enfrentasse um oponente, ela o torturaria até a morte. Mas após um momento de hesitação, ele se conteve e disse, de qualquer forma, tome cuidado. Se não conseguir lidar com isso, admita a derrota logo. Não se preocupe, é só uma luta normal. Não deve ir muito longe. Shinsu Kiara deu um tapinha no ombro do outro homem, sem levar isso muito a sério. O deus da guerra da capital, General Ejiate, está realmente tendo um duelo. Todos os soldados que não estão em missão vieram assistir à emoção. Mesmo sendo noite, toda a praça está iluminada por fogueiras e tochas. Alguns até começaram a apostar. As probabilidades estão incrivelmente a favor de Ejiate, e quase ninguém torce por Shinsu Kiara, esse menino bonitinho. Nas sombras, alguns zombavam. Quem é esse jovem que ousa confrontar o General Ejiate? O centro da praça foi isolado e transformado em uma arena improvisada. Você precisa de alguma arma? Ejiate perguntou, brandindo uma espada fina na mão. Shinsu Kiara olhou ao redor e disse ao líder do esquadrão, me empreste sua espada. O líder do esquadrão ficou atordoado por um momento. Sua arma era apenas uma espada longa padrão, fornecida a todos os soldados. Após se recuperar, ele obedientemente sacou a espada e a entregou a Shinsu Kiara. Shinsu Kiara balançou-a casualmente algumas vezes. Parecia leve, provavelmente porque estava acostumado com a arma de Iemenjia. Você anuncia o início do duelo, ordenou a voz distante de Ejiate. O líder do esquadrão, enxugando o suor frio da testa, não teve escolha a não ser dar um passo à frente e gritar, o duelo, começa. No momento em que sua voz baixou, o até então indiferente Shinsu Kiara imediatamente avançou a uma velocidade surpreendente, cobrindo uma distância de mais de 10 metros em um piscar de olhos. Até Ejiate ficou surpresa com essa velocidade, mas no momento seguinte, um sorriso animado apareceu em seu rosto. Clang! As duas espadas se chocaram. Um golpe poderoso abalou ambos os lutadores, fazendo-os recuar involuntariamente. Shinsu Kiara teve que admitir que aquela mulher era a mais habilidosa que ele já havia encontrado. No entanto, Ejiate foi claramente arremessada ainda mais longe, sentindo até mesmo uma dormência na palma da mão. Para Ejiate, a força de Shinsu Kiara era sobre-humana, tanto que até mesmo os usuários de Teigu, que podia melhorar o corpo de alguém, não podiam se igualar a ele. Ele parecia mais uma fera perigosa. Antes que Ejiate pudesse recuperar o equilíbrio, Shinsu Kiara desapareceu de sua vista. Quase instintivamente, ela se virou e brandiu sua espada. Suas espadas se chocaram novamente. Shinsu Kiara aproveitou sua vantagem, desferindo uma série de 4 ou 5 golpes agressivos, cada um letal. Os soldados que assistiam ficaram atordoados. Mais surpresos ainda ficaram com a força de Shinsu Kiara, ao vê-lo dominar o General Ejiate. Não era apenas um duelo, eles pareciam estar lutando por suas vidas. Essa mulher, é interessante, pensou Shinsu Kiara. Em sua vida passada, a partir da obra original, Shinsu Kiara sabia que Ejiate era forte. Mas agora, ele sentia a velocidade do seu progresso. Depois de apenas uma dúzia de trocas, Ejiate já havia se adaptado amplamente ao seu estilo de luta. Como não conseguia superá-lo em força, Ejiate optou por abandonar completamente a defesa, pretendendo trocar golpe por golpe. Mas isso era apenas um teste, e Shinsu Kiara não queria causar problemas para si mesmo. Ele não queria ficar coberto de ferimentos ou revelar todo o seu poder tão cedo. Ele decidiu se esquivar, o que ironicamente o colocou na defensiva. Mas essa mulher louca obviamente não pensava assim. Shinsu Kiara suspirou internamente, arrependida de ter aceitado o duelo. Ela estava claramente se precipitando. Clang! Ejiate usou suas táticas familiares, forçando Shinsu Kiara a recuar. Mas seu rosto parecia sombrio e sua voz cheia de raiva. Se você continuar se segurando, eu vou te matar. Aos olhos de Ejiate, sua contenção não era diferente de insultá-la. Tudo bem, peço desculpas. Então, General Ejiate, tome cuidado para não ser morto por um Zenin como eu. Com dor de cabeça, o olhar de Shinsu Kiara ficou gelado, uma intenção assassina brilhando em seus olhos. Durante esse duelo, ele se sentiu compelido. Aos seus olhos, Ejiate poderia ter sido um peão valioso. Shinsu Kiara empurrou com o pé direito, e o chão rachou sob a força. Sua aura agora era idêntica à de uma fera perigosa. Com um golpe simples e brutal, ele balançou sua longa espada como um machado, mirando direto no rosto de Ejiate. Ejiate não teve escolha a não ser recuar. O chão onde ela estivera agora apresentava uma grande depressão e rachaduras. Antes que ela pudesse se estabilizar, a imagem da espada padrão aumentou em suas pupilas. Sem espaço para recuar, Ejiate só conseguiu levantar sua espada para bloquear, mas no momento em que se tocaram, sua espada foi cortada em duas. Quando a espada padrão quase atravessou seu olho, houve uma explosão repentina. Ejiate agarrou a espada de Shinsu Kiara com a mão, e uma geada azul escura se espalhou, congelando toda a lâmina. O silêncio se instalou. Todos os soldados engoliram em seco, incapazes de falar por um tempo. Pelas regras do duelo, usar o poder de um Teigu significava que Ejiate perderia. Caso contrário, o duelo teria sido injusto. Eu perdi. Ejiate admitiu a derrota, mas não havia vergonha ou raiva em seu rosto. Em vez disso, suas bochechas estavam levemente vermelhas, seus olhos brilhando como flores de pessegueiro em flor. A personalidade de Ejiate era única. Desde pequena, ela aprendeu que só os fortes sobreviviam. Uma invasão de uma tribo estrangeira do norte durante uma viagem de caça exterminou todo o seu clã, reforçando sua crença no caminho dos fortes.
Embora fosse implacável e tivesse matado inúmeras pessoas, ela era gentil e generosa com seus subordinados e civis. Muitos reconheceram sua liderança, mas poucos ousaram realmente se aproximar dela. No fundo, ela era uma mistura de gentileza e loucura. Se alguém a descrevesse em termos modernos, ela seria considerada uma yandere. Eu realmente não quero deixar você ir agora, disse Esgiate com um sorriso. Mas respeito a aposta e não vou te forçar. Pode vir até mim sempre que tiver um pedido. Então tenho sorte, respondeu Shinsukiara, tocando a cabeça. Embora Esgiate fosse realmente linda, sua mente racional lhe dizia para evitar provocá-la por enquanto. Caso contrário, ela certamente o vigiaria de perto, e ele não conseguiria executar seus planos. O duelo terminou. Os soldados agora tinham um novo assunto para fofocar, o suficiente para durar a vida toda. Esgiate cuidadosamente arrumou um novo quarto para Shinsukiara. Capítulo 152. Como os fortes podem ser espremidos em um dormitório com soldados comuns? Os soldados não fizeram objeções. Shinsukiara não pensou muito a respeito. O novo quarto era muito mais espaçoso e luxuosamente decorado. Numa terra tão ao norte, numa fortaleza fria, ter um quarto assim não era motivo para ser exigente. Ele estava viajando na neve nos últimos dias. Shinsukiara estava realmente muito cansado. Bocejou e sentiu as pálpebras pesarem, fechando-as inconscientemente. Ele teve um sono muito profundo. Quando a luz ofuscante do sol invadiu o quarto, Shinsukiara sentiu-se um pouco sufocado. Ao acordar lentamente, tudo o que viu foi uma cena branca e perfumada. Quando Shinsukiara percebeu o que estava acontecendo, ele percebeu que estava sendo segurado nos braços de Esgiate, como um travesseiro e cara a cara. O que era uma cena bastante íntima. Esgiate vestia apenas uma camisola fina, e a vista era esplêndida. Só então Shinsukiara recobrou a razão. Não era de se admirar que houvesse um quarto tão bom naquela fortaleza. Era o quarto de Esgiate. Essa mulher. Shinsukiara torceu o canto da boca. As sobrancelhas de Esgiate franziram levemente, parecendo acordada. Ela abriu os olhos corajosamente e encontrou o olhar de Shinsukiara. Você quer se levantar? Shinsukiara não era de se fazer de desentendido. Por que se dar ao trabalho de levantar agora? Sob o olhar surpreso de Esgiate, Shinsukiara tomou a iniciativa e fez seu movimento. Apesar da ousadia de Esgiate, ela era, na verdade, alguém que nunca havia se apaixonado. Ela ficou surpresa por um momento, mas não resistiu. Ela só gostava de dois tipos de pessoas, as fortes ou aquelas com corações puros e inocentes que poderiam curá-la. Shinsukiara definitivamente não era o último. Ele foi o primeiro homem a derrotá-la. Obviamente, devido à aparição de Shinsukiara, Tatsumi estava fora de cena. E para Shinsukiara, esta foi sua primeira Waterloo. Assim que ele se adaptou aos seus movimentos, Esgiate assumiu a liderança. Pode-se dizer que uma rainha é de fato uma rainha. Mesmo quando estava sobrecarregada, ela ainda falava duro. Esgiate também experimentou pela primeira vez as desvantagens que as mulheres enfrentam nesse aspecto, deitada exausta nos braços de Shinsukiara horas depois. Você realmente não planeja ficar e me ajudar? A batalha aqui está quase no fim. Em 2 dias, lançarei um ataque em larga escala para resolver os problemas da fronteira, e então você poderá retornar à capital imperial comigo. Posso recomendá-lo para o cargo de general. Esgiate disse gentilmente, um forte contraste com seu comportamento na frente dos outros. Eu não quero ser apenas um rostinho bonito. Shinsukiara balançou a cabeça, ainda incapaz de resistir aos encantos de Esgiate, enquanto olhava para seu rosto impecável. Eu irei te encontrar na capital imperial, mas não agora. Então nos encontraremos na capital. Esgiate assentiu e descansou nos braços de Shinsukiara por um tempo. Shinsukiara não a apressou, mas ficou em silêncio com ela por um tempo. Por volta do meio-dia, Esgiate começou a se levantar e se vestir com seu impressionante uniforme militar. Por que não descansar um pouco mais? Shinsukiara sugeriu, preocupado principalmente com seu bem-estar. Eu não sou esse tipo de mulher frágil. Esgiate balançou a cabeça. Se você vai, vá agora. Shinsukiara ponderou por um momento e conjurou uma longa espada do nada. A lâmina era branca como a neve, com uma gema branca translúcida incrustada no cabo, brilhando fracamente à luz do sol. Esgiate ficou surpresa, com uma expressão de espanto nos olhos. Você é um portador de armas imperiais? Mais ou menos, respondeu Shinsukiara de forma ambígua, sem querer entrar em muitos detalhes. Algumas de suas habilidades realmente se assemelhavam às de um portador de armas imperiais. Um presente para você. Esgiate pegou a espada, pretendendo recusar. Obrigado, mas um portador de uma arma imperial só pode usar uma arma. Ela parou de repente, examinando cuidadosamente a espada. Podia sentir um poder misterioso emanando dela, permitindo-lhe controlar o poder do gelo mesmo sem depender de sua essência demoníaca interna. Após um momento de hesitação, Esgiate fez um corte rápido com a espada. Uma luz azul gelo emanou dela, partindo uma mesa próxima ao meio. Geada se formou no corte. Esta não é uma arma imperial, mas foi feita com espécies perigosas como o material combina com você. Já que quebrei sua espada, te devo uma nova, disse Shinsukiara com um sorriso. A espada era um produto do mundo Ninho do Dragão, feita usando materiais do Goukakuou Classe S do mundo Gou, combinados com pedras mágicas de primeira linha e técnicas de gravação. Como se chama essa espada? Esgiate brincou com a espada com carinho. Lua de gelo. Lua de gelo? Eu adoro. Esgiate sorriu calorosamente. Considere-a um símbolo do nosso relacionamento. Agora é minha. Shinsukiara fez uma pausa enquanto Esgiate tirava algo da cintura dela e jogava para ele. Era um acessório comum com listras de tigre e um desenho de dragão. O que é isso? O talismã do tigre militar. Esgiate disse casualmente.
Shin Tsukiara ergueu uma sobrancelha. Considerando o status e a influência de Esgiate, ela controlava quase um terço do exército do Império. Este talismã representava o comando de centenas de milhares de tropas. Que gesto! E você? Eu não preciso dessas coisas, disse Esgiate com um sorriso orgulhoso, finalmente tendo a chance de se exibir diante daquele jovem. Shin Tsukiara riu baixinho. Com o prestígio atual de Esgiate, apenas sua aparição comandaria um exército. No final, Esgiate foi embora primeiro, talvez por não gostar de despedidas. Quando Shin Tsukiara partiu, todo o exército da fortaleza foi convocado, aparentemente se preparando para avançar para a linha de frente. Sua partida ocorreu sem impedimentos, claramente devido às instruções anteriores de Esgiate. Shin Tsukiara relembrou a história original. Antes de Esgiate retornar ao Império, ela havia lidado com as tribos inquietas do norte nas fronteiras do Império. Ela aniquilou 400.000 homens da tribo. Só que diante dele ela demonstrava um lado um pouco mais suave. Fora isso, continuava sendo a implacável general Esgiate. Shin Tsukiara não tinha sentimentos fortes sobre isso. Como general imperial, exterminar tribos era para o benefício do Império. Entretanto, a decadência do Império era inegável. No entanto, isso não tinha nada a ver com Esgiate. A decadência estava nas mãos dos ministros e do rei. Esgiate era apenas um colaborador deles. Shin Tsukiara estava confiante de que conseguiria persuadir Esgiate a trocar de aliados. Ela não seria um obstáculo, mas poderia se tornar uma aliada. Capítulo 153. Depois de deixar a fortaleza ao norte, Shin Tsukiara sabia aproximadamente sua localização e seguiu para o sul. Felizmente, ao longo do caminho, ele encontrou uma caravana que seguia para o sul a negócios. Os comerciantes foram muito simpáticos e concordaram em levar Shin Tsukiara com eles em parte da viagem. À medida que se aproximavam do sul, a temperatura aumentava gradualmente e logo não havia mais neve à vista. Ao chegar à primeira cidade, a caravana parou e Shin Tsukiara teve que continuar sozinho. Ele passou por uma montanha árida. No momento em que Shin Tsukiara estava prestes a parar para descansar, sentiu de repente o chão tremer sob seus pés. No instante seguinte, com um estrondo, uma figura gigante saltou do chão atrás dele. Essa figura gigante, com 13 metros de altura, tinha um corpo robusto que lembrava algum tipo de inseto. Seus braços tinham bordas serrilhadas semelhantes a foices. Uma criatura extremamente perigosa. Este era um monstro único no mundo de Akame Geakil. Mesmo que o Império fosse corrupto e incompetente, as pessoas tinham que viver em cidades, pois sempre havia o risco de encontrar criaturas tão perigosas na natureza. Somente o exército do Império poderia protegê-los. Mas Shin Tsukiara não teve sorte. Encontrar uma criatura tão perigosa geralmente era raro. Rugido. A criatura semelhante a um inseto rugiu para Shin Tsukiara. Seu rugido criou rajadas de vento fortes o suficiente para sacudir as árvores, demonstrando seu imenso poder. Todos os materiais valiosos em seu corpo. Shin Tsukiara permaneceu calmo, sem demonstrar medo. Ele acenou com a mão em direção ao vazio à sua frente. O espaço ondulou, e uma tênue cortina de luz branca surgiu, da qual emergiram vários titãs de 10 metros de altura. No mundo do ninho do dragão, Shin Tsukiara pretendia estabelecer uma base, e os materiais dessas criaturas perigosas eram valiosos. Muitas armas imperiais foram feitas usando materiais dessas criaturas, como o extrato de demônio de Esgiate, o incúrsio de Tatsumi, e assim por diante. Após a aparição dos titãs, eles rugiram e corajosamente atacaram a criatura parecida com um inseto. Entretanto, embora seus tamanhos fossem comparáveis, suas habilidades de combate não estavam no mesmo nível. A criatura, semelhante a um inseto, era muito agressiva. Um titã comum não era páreo para ela e foi facilmente cortada ao meio por seus braços em forma de foice, com sangue espirrando por toda parte. Em poucos minutos, todos os titãs foram mortos. A criatura semelhante a um inseto que veio caçar ignorou Shin Tsukiara, que parecia insignificante em comparação, e começou a devorar os corpos dos titãs. A diferença é realmente enorme. Shin Tsukiara suspirou secretamente em arrependimento, pensando que se o experimento tivesse sido bem sucedido, ele teria considerado enviar um grande número de titãs sem mente para caçar criaturas perigosas. No entanto, parecia que titãs comuns só conseguiam derrotar espécies perigosas de baixo nível. Quando ele assumisse o controle da capital imperial, poderia facilmente lançar uma missão de aventureiro para obter quantos materiais de baixo nível quisesse. Não faz muito sentido. Para espécies realmente perigosas de alto nível, ele ainda precisaria obtê-las ele mesmo. Shin Tsukiara estendeu a mão e agarrou o ar, e Jormungandr apareceu em sua mão. A espécie perigosa, semelhante a um inseto que estava saboreando sua refeição, de repente olhou para cima, sentindo uma aura aterrorizante. Ele imediatamente olhou para Shin Tsukiara com cautela. Rugido. Essa aura era angustiante para ele. Incapaz de suportar mais, a espécie semelhante a um inseto lançou um ataque, com sua foice afiada cortando rapidamente de cima. Bom! O chão sob os pés de Shin Tsukiara rachou instantaneamente, formando uma enorme fissura. Entretanto, quando a fissura chegou onde Shin Tsukiara estava, ela parou de repente. Usar o sangue de uma espécie super perigosa para molhar a lâmina não é uma vergonha para você, murmurou Shin Tsukiara. O brilho em Jormungandr ficou mais intenso, e ele nem precisou desembainhar a lâmina, mas a luz se tornou ainda mais ofuscante. Com um baque, a espécie perigosa, parecida com um inseto, caiu de repente no chão, lutando intensamente, mas parecia haver um peso enorme sobre ela.
impossibilitando-a de se levantar. Esse era o poder de um dragão. A força opressiva liberada pelo consumo dos corpos de centenas de dragões da Terra Sagrada dos Dragões, combinada com o poder da Joia do Dragão Negro, era simplesmente demais para até mesmo uma espécie super perigosa resistir. Shin Tsukihara caminhou lentamente até a espécie caída, semelhante a um inseto, e gentilmente enfiou sua lâmina em sua testa. A criatura só pôde assistir impotente enquanto sua vida se esvaía. Cada parte de uma espécie super perigosa era preciosa, até mesmo seu sangue. O extrato demoníaco que Esgiat tinha era feito do sangue de uma espécie super perigosa. Jurmungandrer tremeu levemente, aparentemente satisfeito, enquanto uma grande quantidade de sangue era rapidamente absorvida. Num piscar de olhos, o corpo da montanha desmoronou, deixando apenas sua casca externa e carne seca. Shin Tsukihara não se importou. Todos esses materiais eram tesouros, e ele rapidamente os armazenou em seu espaço de sistema. Esses materiais lembraram algo a Shin Tsukihara. Quando conquistar este mundo, ele planeja recrutar artesãos do mundo Akame ga Kill e enviá-los para o mundo Ninho do Dragão. O artesanato que permitia criar armas imperiais combinado com habilidades mágicas, fez com que ele se perguntasse que tipo de brilhantismo elas poderiam produzir. Shin Tsukihara também teve a oportunidade de provar carne assada de espécies perigosas. De fato, a carne da espécie perigosa estava repleta de energia. Até ele sentiu um aumento de força, mas talvez devido ao seu físico único, esse aumento tenha sido muito pequeno. Em sua jornada, Shin Tsukihara enfrentou ataques de espécies perigosas diversas vezes. No entanto, a maioria eram espécies perigosas comuns, como lobos selvagens, unicórnios e búfalos. Parece que espécies super perigosas não eram fáceis de encontrar. Depois de viajar por cerca de meio mês, graças ao físico extraordinário de Shin Tsukihara, que lhe permitia passar a maior parte do tempo sem descansar, ele finalmente viu a chamada capital imperial. Comparado ao refúgio sagrado, era menos magnífico e mágico, e comparado às enormes muralhas de Eldia, era menos inspirador. Entretanto, a capital imperial cobria uma vasta área e tinha uma grande população. Para onde quer que ele olhasse, havia multidões de pessoas e trânsito agitado. Se Shin Tsukihara não soubesse dos segredos sujos escondidos na capital imperial, ele teria pensado que esta era uma era próspera. Shin Tsukihara perguntou a um transeunte e encontrou a guilda dos aventureiros. Ele trocou os materiais das espécies perigosas que havia caçado em sua jornada por dinheiro. Ele não tinha escolha, sua riqueza não era reconhecida neste mundo. O dinheiro faz as coisas acontecerem, e essa regra se aplica em todos os mundos. Claro, ele guardou os materiais das espécies super perigosas consigo. Mesmo assim, os materiais das espécies perigosas comuns eram suficientes para render um bom preço. Pelo menos por enquanto, Shin Tsukihara não ficaria sem dinheiro. Shin Tsukihara queria encontrar vestígios do ataque noturno, mas como não conhecia o lugar e não tinha pistas, ele estava perdido. Enquanto ele pensava no próximo passo, foi perturbado por uma comoção. Ei, você está brincando? Os tempos estão difíceis. Mesmo se você quiser entrar para o exército, tem que passar por uma seleção. Não temos muitas vagas de recrutamento, e você ainda tem a tola esperança de se tornar um líder de esquadrão. Não sei de onde veio esse caipira. Se você entendeu, suma daqui. Capítulo 154. Shin Tsukihara, ao ouvir a comoção, olhou e viu que era o centro de recrutamento da capital. Naquela época, muitos que tinham dificuldade para sobreviver pensavam em se alistar no exército, na esperança de ganhar a vida. Shin Tsukihara não estava particularmente preocupado com isso, mas parou no meio do caminho por causa de um jovem. O garoto, depois de proferir algumas afirmações ingênuas e grandiosas, foi expulso do centro de recrutamento. Caiu de bunda no chão, com uma espada presa às costas, cabelo curto e alaranjado e a aparência de alguém recém-chegado do interior. Que coincidência! Shin Tsukihara riu baixinho. Agora ele não estava mais preocupado em encontrar o ataque noturno. Em frente a ele estava o protagonista de Akame ga Kill, Tatsumi. Mas ele realmente parecia um herói trágico. Suspiro. Parece impossível ficar de fora agora. O que devo fazer agora? Tatsumi suspirou, desistindo da ideia de se tornar um soldado de alta patente. Ele deixou sua aldeia com a ideia de fazer um nome para si e retornar com glória. Ei, rapaz, é sua primeira vez na capital? Shin Tsukihara se aproximou com um sorriso. Embora fosse a primeira vez com a experiência de Shin Tsukihara, fingir ser um viajante experiente era muito fácil. Tatsumi ficou surpreso por um momento, então, ao ver Shin Tsukihara estender a mão, agradeceu e pegou sua mão para se levantar. Como você sabia? Talvez depois de ficar na capital por um tempo, você consiga identificar os forasteiros só de olhar. Shin Tsukihara disse isso sem pestanejar, mas antes que pudesse continuar, outra pessoa apareceu. A recém-chegada tinha cabelos loiros e usava roupas reveladoras. Tinha um corpo sexy, mas parecia mais uma irmã mais velha cheia de energia. Leone deu um tapinha entusiasmado no ombro de Tatsumi enquanto se aproximava. Parece que esse rapaz está com uma baita encrenca. Deixa a irmã mais velha te ajudar. Em um lugar que Tatsumi não conseguia ver, Leone lançou um olhar ameaçador para Shin Tsukihara, dizendo claramente, ele é minha presa, ponto. Shin Tsukihara deu de ombros e retribuiu o olhar. Que vença o melhor. Tatsumi, é claro, não conseguia decifrar a troca de olhares entre eles. Ele apenas sentia que as pessoas na capital eram muito gentis. Você quer se tornar um oficial rapidamente, certo? A irmã mais velha tem um jeito. Leone deu o primeiro passo, olhando presunçosamente para Shin Tsukihara e pensando, deixe-me lhe ensinar uma lição primeiro, para que você não seja tão facilmente enganado no futuro. Realmente. Ao ouvir isso, Tatsumi imediatamente ficou animado e perguntou ansiosamente. Primeiro leve a irmã mais velha para jantar. Leone disse isso naturalmente.
Tatsumi naturalmente não recusou, e Shin Tsukihara também aproveitou a oportunidade para se juntar à refeição. Eles simplesmente escolheram um restaurante aleatório. Leone, no entanto, não fez reservas pedindo os melhores vinhos e pratos. Beber durante o dia é um prazer. Depois de tomar um grande gole, Leone suspirou satisfeita. Percebendo a impaciência de Tatsumi, ela finalmente foi direto ao ponto. Tornar-se oficial é bem simples. Como? Conexões e dinheiro. Tenho amigos no exército e posso te ajudar a dar uma chance, mas... Leone esfregou os dedos, insinuando que isso exigiria uma quantia significativa de dinheiro. Isso é suficiente? Diante de um estranho, Tatsumi, sem sombra de dúvida, prontamente tirou um grande saco de moedas de ouro de sua trouxa e o colocou sobre a mesa. Está bom. Os olhos de Leone brilharam quando ela rapidamente pegou a bolsa de moedas de ouro. Hehe, essa é a recompensa que ganhei por caçar espécies perigosas na minha jornada, disse Tatsumi orgulhosamente. Você é bem capaz, Leone semicerrou os olhos. Espere pelas minhas boas notícias. Vou perguntar por você agora mesmo. Enquanto ela se preparava para sair, Leone de repente agarrou o ombro de Shin Tsukihara com a intenção de levá-lo com ela. Preciso de ajuda. Venha comigo. Shin Tsukihara não recusou e se levantou. Leone não é tão ingênua quanto Tatsumi. Ela percebeu que Shin Tsukihara não disse uma palavra durante todo o processo de enganação, nem mesmo expondo seu golpe óbvio. Isso significa que ele tem um motivo além do dinheiro. Embora Tatsumi pudesse ser um pouco ingênuo, pela breve interação, Leone percebeu que ele era uma boa pessoa. Ela não queria que Shin Tsukihara o machucasse. Uma vez fora do restaurante, a expressão de Leone ficou fria, completamente diferente de seu comportamento alegre lá dentro. Ei, estou avisando, não ataque mais esse rapaz, ou você vai se arrepender. Quando é que até os golpistas começaram a ter consciência? Brincou Shin Tsukihara. Vendo que Shin Tsukihara claramente não estava levando o aviso a sério, Leone estava prestes a lhe dar uma lição. Mas quando ela deu um soco, Shin Tsukihara o pegou com precisão em sua mão. Eu não bato em mulheres. Não subestime as mulheres, bufou Leone. Ela é portadora de uma poderosa arma imperial e possui uma força muito maior do que a maioria. No entanto, apesar de seus esforços, ela não conseguiu soltar a mão de Shin Tsukihara. Quem é você? A expressão de Leone mudou instantaneamente, percebendo que Shin Tsukihara não era uma pessoa comum. Não seja tão hostil. Eu simplesmente não esperava que um membro do Night Hide enganasse um rapazinho e roubasse todo o seu dinheiro. Shin Tsukihara disse despreocupadamente, soltando o outro. As pupilas de Leone se contraíram, seu rosto parecia um tanto artificial, mas já que ele a havia soltado, provavelmente não era um inimigo. Depois de hesitar por um momento, ela falou. Eu estava apenas dando uma lição àquele garoto. Ele mereceu. Shin Tsukihara concordou. Tratava-se apenas de enganar por dinheiro no caso de Leone. Na história original, se não fosse por um assassinato oportuno pelo Night Hide, Tatsumi poderia ter tido o mesmo destino de seus dois amigos, sendo torturado até a morte. Só espero que ele se lembre. Quem é você realmente? Voltando ao assunto, já que ele sabia da identidade dela com o Night Hide, Leone não podia deixá-lo ir assim tão fácil. Quem sabe o que mais ele pode saber sobre o ataque noturno? Quero me juntar ao Night Hide. Shin Tsukihara deu um leve sorriso. Se ele dissesse agora que queria assumir o controle do ataque noturno, provavelmente seria considerado louco. Então, ele precisava de uma abordagem diferente. O que? Leone se assustou e olhou rapidamente ao redor. Felizmente ninguém estava prestando atenção. Você sabe o que significa Night Hide? Não posso confiar em você. Leone hesitou por um momento antes de falar. Então espere minhas credenciais. Shin Tsukihara acenou para Leone e saiu dizendo, amanhã, no mesmo lugar. Leone balançou a cabeça, confusa. Ela sentia a necessidade de discutir os eventos do dia com o restante da incursão noturna. Capítulo 155. Nas palavras de Shin Tsukihara, a credencial é, na obra original, uma família nobre que gosta de acolher forasteiros e depois torturá-los e matá-los. Essa família nobre é bastante respeitada na capital imperial. Eles escondem muito bem sua maldade interior. Para quem está de fora, essa família parece muito caridosa e bondosa. Então não é difícil encontrá-los. O mestre desta nobre família é um conde. A mansão do conde foi construída no coração da capital imperial, em uma rua movimentada, ocupando uma vasta área. Shin Tsukihara está vagando pela mansão do conde, preparando-se para vigiá-la e encontrar um momento para agir. De repente, o portão principal da mansão do conde se abriu, e uma luxuosa carruagem de 4 rodas saiu, acompanhada por guardas montados em cavalos majestosos, vestidos com armaduras. Ao ver Shin Tsukihara parado no portão, a carruagem parou de repente. A cortina da carruagem foi aberta, e uma jovem de cabelos dourados que chegavam aos ombros e um rosto bonito espiou. Depois de olhar para Shin Tsukihara, seus olhos brilharam. Depois de um momento, a moça desceu da carruagem. Ela exalava uma beleza juvenil. Vestia uma blusa branca com um lindo laço amarrado na frente e uma saia liga azul. Ela parecia, presumivelmente, a amante dos sonhos de muitas pessoas. Por que você está aqui? Precisa de alguma coisa? Se tiver algum problema, por favor, não hesite em me avisar, e eu te ajudarei. A voz da garota era suave e carinhosa, e ela até piscou de brincadeira para Shin Tsukihara. Shin Tsukihara ficou surpreso. Ele havia planejado entrar sorrateiramente à noite, mas ela foi até ele. Ouvi dizer que o conde é muito bondoso então. Shin Tsukihara coçou a nuca desajeitadamente com um tom levemente envergonhado. Parecia um jovem oprimido, um pouco tímido diante de uma linda garota. Tudo bem, você pode ficar na minha casa. A menina se abaixou e estendeu a mão para Shin Tsukihara. Minhas habilidades em artes marciais são muito boas. Posso servir como guarda. Shin Tsukihara rapidamente acenou com a mão para indicar que não estava ali para implorar. Eu vejo. A garota semicerrou os olhos, obviamente mais interessada em Shin Tsukihara.
Acredito que você definitivamente pode mostrar seu valor. Sua situação atual é apenas temporária. Considere isso como um investimento inicial em você. Não recuse, vamos lá. Ao ouvir isso, 2 guardas fortes, totalmente armados ao lado dela se manifestaram. Não sei que sorte você teve, mas a senhorita Arya é simplesmente bondosa demais. Ela quer ajudar todo mundo que conhece. Shin Tsukihara rapidamente expressou sua gratidão e seguiu a jovem até a luxuosa mansão. Ao longo da rua na entrada da mansão, postes de luz se erguiam em ambos os lados, cercados por arbustos de flores cuidadosamente aparados. A decoração da mansão era extravagante e opulenta. Ao entrar na mansão, Shin Tsukihara maravilhou-se com o luxo. As pessoas comuns na capital lutavam para ter uma refeição completa, mas o mero conde conseguia viver em tamanho esplendor. Isso mostrou a extensão da decadência da capital. Shin Tsukihara foi conduzido ao salão, e a jovem saiu sob algum pretexto. Pouco tempo depois, ela retornou, trazendo consigo uma bela mulher madura. A bela mulher parecia nobre e digna, com cabelos dourados semelhantes aos de Arya. Seus traços faciais eram impressionantes, e era impossível dizer que ela se aproximava dos 40. Ela usava um vestido de noite cinza esbranquiçado, e seu busto era bastante proeminente, muito parecido com o de Leone. Você é o jovem extraordinário de quem Arya falou? Você realmente parece promissor. Meu marido voltará esta noite. Vou recomendá-lo a ele para se tornar líder de equipe, disse ela. Qualquer pessoa comum perceberia que a gentileza desta família era excessiva. Oferecer ajuda e até mesmo promover um estranho dessa forma era como uma bala açucarada. Qualquer pessoa que não soubesse da situação real provavelmente seria completamente enganada. Ao ouvir isso, Shin Tsukihara fingiu ficar surpreso e então tomado de alegria, expressando rapidamente sua gratidão. A bela mulher pareceu bastante satisfeita com a reação de Shin Tsukihara e assentiu. Levará algum tempo para organizar sua posição. Enquanto isso, você servirá como guarda-costas de Arya. Ela parece gostar bastante de você, disse ela com um sorriso. Arya, parada ao lado dela, corou levemente. Shin Tsukihara se contorceu, mas manteve a cara séria. É uma honra, respondeu. E assim, Shin Tsukihara se acomodou por enquanto. Naquela noite, a bela mulher pediu ao seu servo que convidasse Shin Tsukihara para jantar com eles. Além de conhecer o conde, ele também recebeu 2 convidados inesperados. Saio, este é o rapaz de quem te falei, aquele que conheci na rua. Ele não é impressionante, disse Arya, abraçando uma jovem bonita. Arya agarrou-se firmemente a uma garota chamada Saio, e para os não iniciados, elas poderiam parecer irmãs muito próximas. No entanto, a julgar pelas roupas de Saio, ela parecia uma artista marcial, e suas roupas eram um pouco grosseiras. Ieyasu, Shin Tsukihara é só alguns anos mais velho que você. Acho que vocês 2 vão se tornar bons amigos, acrescentou a bela mulher. A atmosfera no jantar era tão cordial que parecia que todos eram uma grande família. Shin Tsukihara manteve a compostura, mas por dentro estava intrigado. Esses 2 provavelmente eram amigos de Tatsumi da história original. Pelo seu julgamento, nenhum deles se adaptava à vida na capital. Tiveram a sorte de sobreviver. Uau, Saio, como sua pele é tão impecável, disse Arya, rindo de vez em quando e tocando a bochecha de Saio com inveja. Além da admiração, Shin Tsukihara notou claramente um ciúme ardente nos olhos de Arya. No entanto, os outros não pareciam notar. Ieyasu estava ocupado comendo para leve desgosto da bela mulher, que ocasionalmente o lembrava de não se engasgar. Depois do jantar, todos se dispersaram. Arya levou Saio, dizendo que queria dormir com ela para ter uma conversa franca. Ieyasu não pareceu se importar. Shin Tsukihara dividia o quarto com Ieyasu. O rapaz era falante e ingênuo, assim como Tatsumi. Ele elogiou o conde e se entusiasmou com a beleza de Arya, jurando se casar com ela assim que se tornasse famoso. Conforme a noite avançava, Ieyasu perguntou de repente, Shin Tsukihara, você também gosta da senhorita Arya? Aparentemente ele via Shin Tsukihara como um rival. Shin Tsukihara torceu a boca. Por mais bonita que ela parecesse por fora, ele não tinha interesse em uma mulher como ela. Garoto bobo, disse ele balançando a cabeça e se levantando para se vestir. O que você está fazendo? Perguntou Ieyasu, sentindo que algo estava errado. Você quer ver a verdadeira face da sua jovem amante? Se sim, siga-me, respondeu Shin Tsukihara calmamente, já abrindo a porta do quarto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 156. Ieyasu não entendeu, mas seguiu mesmo assim. Ieyasu era habilidoso. Ele, juntamente com Tatsumi, Xiaoyou e outros, haviam aprimorado suas habilidades na aldeia e eram capazes de caçar espécies perigosas. No exército, ele teria pelo menos a patente de capitão. Entrar furtivamente nas defesas relaxadas da mansão do conde foi muito fácil. O que você está tentando fazer? De repente, ele ouviu passos no corredor silencioso. No meio da noite, uma mulher lindamente vestida, com um sorriso no rosto, segurando um caderno, andava mais rápido, como se algo muito emocionante estivesse prestes a acontecer, aparentemente com pressa. Antes que Ieyasu pudesse reagir e perguntar à moça por que ela não estava descansando àquela hora, Shin Tsukihara já havia agido. Num instante, ele apareceu atrás da mãe de Arya e a nocauteou com um golpe de mão. Vendo Shin Tsukihara atacando de repente a bela mulher, Ieyasu entrou em pânico, correu imediatamente e sacou sua longa espada, pronto para se defender. Solte a moça. Ele havia conhecido Shin Tsukihara recentemente, mas a condessa e sua família os ajudaram muito. Então, num instante, ele considerou Shin Tsukihara um inimigo. Hehe, espero que depois de ver isso, você ainda queira ajudá-la. Shin Tsukihara casualmente pegou o caderno do chão e o jogou para Ieyasu. Ieyasu permaneceu em guarda, mas se abaixou cético para dar uma olhada.
Quanto mais lia, mais horrorizado ficava. O caderno detalhava torturas horríveis, extremamente sangrentas e desumanas, como esmagamento de joelhos, queimaduras, torturas ferventes, flores venenosas. Cera derretida derramada sobre o corpo. Foi obra de um louco, alguém levado ao extremo. Isso não pode ser possível. Lei Azul murmurou em descrença, balançando a cabeça constantemente. Essa é a verdade. Shin Tsukihara deu um tapinha no ombro de Lei Azul. Garoto, a capital não é para você. Volte para o lugar de onde veio. Antes de vir hoje, conheci seu amigo Tatsumi. Ele também está procurando por você. Na opinião de Shin Tsukihara, esses 3 jovens não eram adequados para a vida na capital. Seria melhor que eles não se envolvessem. Ele considerou isso uma boa ação de sua parte. Tatsumi, você viu Tatsumi? Lei Azul disse animadamente. Ele e Tatsumi eram tão próximos quanto irmãos. Originalmente, os 3 haviam deixado a aldeia juntos com a intenção de fazer um nome na capital. No entanto, foram atacados por uma criatura perigosa e forçados a se separar. Depois de chegar à capital, Lei Azul procurou continuamente notícias de Tatsumi, mas não havia sinal dele. Ele gastou todas as suas economias, não conseguiu encontrar trabalho, acabou nas ruas e finalmente conheceu a família do conde. Sim, ele também não está numa situação muito boa. Vá até o centro de recrutamento e você deverá encontrá-lo. Mas preciso te avisar, meu jovem. A corrupção na capital é muito mais profunda do que você imagina. Com a sua personalidade, você será consumido com ossos e tudo. Não, eu estava errado. Se você não tivesse me conhecido, já estaria morto. Shin Tsukihara declarou sem rodeios. Lei Azul ficou paralisado em choque. Ele pensou que com suas habilidades em artes marciais, eles se tornariam famosos. Claramente, as regras deste mundo não eram o que ele esperava. Ah, saio. Um pensamento ocorreu a Lei Azul, e ele correu rapidamente para o quarto da jovem. Quem está aí? Seu comportamento abrupto chamou a atenção dos guardas. Parem. O conde ordenou que não andem por aí à noite. Um guarda avisou, sacando a arma, preparando-se para deter Lei Azul. Mas Lei Azul já tinha visto a verdadeira face desta família e não hesitou em sacar sua espada e confrontar os guardas. É preciso dizer que Lei Azul era muito habilidoso. Com uma única troca, ele conseguiu subjugar 2 guardas. No entanto, demonstrou alguma misericórdia, não usando golpes letais. Shin Tsukihara, que estava atrás dele, finalizou decisivamente os guardas. Pegando uma longa lâmina do chão com um movimento rápido do pé, ele rapidamente cortou as gargantas dos 2 guardas. Sangue espirrou. Você. Lei Azul ficou sem palavras. De qualquer forma, aquilo era um assassinato. Foi o que eu disse. Você não pertence à capital. Shin Tsukihara respondeu casualmente. Sem palavras, Lei Azul abaixou a cabeça e seguiu em direção ao quarto da jovem. Ao abrir a porta, encontrou-a vazia. A comoção atraiu mais guardas, e seu número continuou aumentando. Como isso pode ser? Para onde levaram Saio? Lei Azul não conseguia acreditar. Há pouco, vira Saio e Arya se entendendo como irmãs. Se você realmente quer ficar na capital, deixe-me lhe ensinar a primeira lição. Shin Tsukihara acenou com a espada padrão em sua mão, que parecia um pouco leve demais para ele. Ao ver Shin Tsukihara matar os guardas do conde, o grupo de soldados não teve intenção de se conter, chegando até a levar armas de fogo. Eles abriram fogo imediatamente. Mas Shin Tsukihara se moveu incrivelmente rápido e desapareceu em um instante. Sob o olhar atônito de Lei Azul, Shin Tsukihara derrotou os guardas sozinho. Cada vez que ele se movia, alguém caía. Dezenas de guardas totalmente armados parecem palha, abatidos rapidamente. Lei Azul só pôde seguir em silêncio. Depois de matar um número desconhecido de pessoas, Shin Tsukihara levou Lei Azul para a entrada de um armazém separado. Essa é a verdade. Com isso, Shin Tsukihara chutou a porta. Arya e o conde estavam de fato lá dentro. Assustados, eles se viraram, parecendo em pânico. Saio estava amarrada a uma cama de madeira aparentemente drogada. Ao lado dela, havia várias ferramentas, embora ainda não tivessem sido usadas. Suspensos nas vigas do armazém, havia corpos esfolados e desmembrados. Nas celas próximas havia muitos moribundos, claramente vítimas de torturas horrendas. Lei Azul ficou atordoado, parado em choque. Depois de um tempo, correu para frente, chutou o conde para o lado e rapidamente desamarrou Saio, que estava inconsciente. Saio, você está bem? Arya, com o rosto tomado pelo pânico, viu seu pai ser chutado para o lado, gritando de dor. Recuperando-se do choque, ela gritou. Guardas! Onde estão vocês? Matem esses 2 agora. Ela não permitiria que os eventos de hoje arruinassem sua imagem perfeita aos olhos do público. Capítulo 157. A voz de Arya estava rouca de raiva. Por que eu fiz errado? Ela é apenas uma humilde camponesa do interior. Como a pele dela pode ser melhor que a minha? Vou arrancar a pele dela e torná-la parte da minha coleção. Ela não sentia que estava errada. Lei Azul olhou para a amante dos seus sonhos e não conseguia acreditar que ela havia se tornado assim. Sua visão de mundo estava desmoronando. Shin Tsukihara não queria ouvir as bobagens dela. Aquela mulher podia ser bonita, mas com um coração tão venenoso ele não estava interessado em mantê-la por perto. Quem sabe, ela poderia apunhalá-lo pelas costas um dia. Sem hesitar, Shin Tsukihara brandiu sua espada, e uma cabeça ensanguentada voou, rolando no chão com os olhos fixos. O conde ficou tão assustado que tremia no chão. Ele se molhou e uma poça se formou. Não me mate. O que você quiser, não importa quanto dinheiro eu posso te dar. Shin Tsukihara não estava interessado em seus apelos. O que ele queria era uma ficha para se juntar à invasão noturna. Ao conquistar a confiança da invasão noturna primeiro, ele teria uma chance de conquistá-los. Lei Azul observou entorpecidamente enquanto Shin Tsukihara cortava as cabeças dos 2 e as colocava em um saco. Devemos partir rapidamente. Se os guardas da capital imperial chegarem, haverá grandes problemas. Shin Tsukihara lembrou Lei Azul antes de sair. Lei Azul agradeceu. Saio acordou lentamente nos braços de Lei Azul e ao descobrir a verdade, pareceu triste.
Para onde vamos agora? Vamos encontrar Tatsumi e voltar. Depois desse incidente, Lei Azul percebeu que a capital imperial não era para eles. No dia seguinte, dentro de uma pequena taverna, Leone apoiou o queixo na mão, pediu uma cerveja e pareceu distraída. Normalmente, ela adorava vinhos finos. Não conseguia acreditar que havia confiado em um estranho. E se ele fosse um espião da capital imperial? Parece que fui enganado. Depois de esperar um tempo sem ver Shin Sukihara, Leone presumiu que ele estivesse apenas pregando uma peça. Quando estava prestes a sair, a porta da taverna se abriu e Shin Sukihara entrou com 2 sacos. Aqui está meu símbolo de lealdade. Ao entrar, Shin Sukihara viu Leone imediatamente. Seus olhos brilharam por um instante. Leone, usando uma roupa reveladora que destacava seu peito largo e pescoço fino, era difícil de ignorar. Você gosta do que vê? Percebendo o olhar de Shin Sukihara, Leone não ficou brava, mas empurrou o peito para frente de forma provocativa. Shin Sukihara deu um sorriso sem graça, sabendo que se ele exagerasse, ela poderia ficar brava. Curiosa sobre o símbolo de fidelidade mencionado por Shin Sukihara, Leone abriu um dos sacos. Suas pupilas se contraíram em choque, e ela rapidamente fechou o saco novamente. Olhando calmamente ao redor, ele ficou aliviado ao descobrir que ninguém estava prestando atenção. Lá dentro havia 2 cabeças humanas ensanguentadas. Além disso, à primeira vista, Leone reconheceu que os alvos lá dentro seriam as próximas vítimas do Night Ride, toda a família da mansão do conde. Você realmente quer se juntar ao Night Ride? Parece que estou brincando. Shin Sukihara abriu as mãos. Leone riu alegremente, abraçou a cabeça de Shin Sukihara e disse alegremente: então estamos do mesmo lado de agora em diante. Abraçado tão forte por Leone, Shin Sukihara quase não conseguia respirar. Leone não era tolo. Se Shin Sukihara ousou matar toda a família do conde, ele definitivamente não era da capital. Este ato de lealdade foi significativo. Tosse, tosse, me solta. Shin Sukihara demorou um pouco para se libertar. Ele se perguntou se aquela mulher realmente não se importava com a diferença entre homens e mulheres ou se estava apenas fingindo. Vamos, deixe-me apresentar a equipe. Leone casualmente arrastou Shin Sukihara para fora. A base principal do Night Ride estava localizada em uma floresta densa fora da capital, muito escondida. Sobre Shin Sukihara, Leone já havia contado a todos no dia anterior. Aqui Shin Sukihara conheceu a um tanto desinformada Sheele, a tsundere Mini, o alegre, mas um tanto alegre Bula, o lascivo Lubok e a bela e gélida Kami. Que tal, todos os membros do Night Ride não são lindos? Leone deu um tapinha no ombro de Shin Sukihara se gabando. Ei, você não entrou no Night Ride só para ficar perto das garotas, entrou? Leone pensou sobre isso e o provocou. Shin Sukihara deu um sorriso envergonhado, deixando Leone ainda mais chocado. Eu acertei? Quem é? Leone olhou para Sheele e os outros, finalmente focando na pequena Mini de roupas rosa. Vocês não têm nenhuma preferência especial, tem? Que bobagem você está falando, Leone? Mini ficou imediatamente irritada. Para esconder o constrangimento, ela se lançou sobre Leone, mirando em seu peito imponente. As 2 mulheres brincavam, e a atmosfera no Night Ride ainda era agradável. Então você é Shin Sukihara. Bula disse calorosamente, cumprimentando Shin Sukihara. Para lhe dar as boas-vindas, vamos fazer um churrasco hoje à noite. Todos aplaudiram. Shin Sukihara rapidamente se distanciou de Bula. Embora Bula fosse cheio de justiça e bom coração, ele tinha outra característica que Shin Sukihara precisava ter cuidado. Ele não estava nem um pouco interessado em homens. Todos começaram a se preparar para o banquete noturno. Mini e Leone pararam a brincadeira e Mini olhou para Shin Sukihara, com os braços cruzados como uma pequena adulta. Com um rosto tão jovem e impressionante, Shin Sukihara tossiu mentalmente, desculpando-se por seus pensamentos travessos. Então esse cara está se juntando ao Night Ride, e Leone até recomendou você. Você, além de parecer legal, não parece tão habilidoso assim. Não desperdice sua vida à toa. Mini olhou para Shin Sukihara e suas palavras eram implacáveis. Na verdade, Mini odiava a sensação de perder companheiros. Suas palavras soavam distantes e tsundere, mas ela estava lembrando Shin Sukihara de que participar do ataque noturno era perigoso. Um deslize e você pode perder sua vida. Você não precisa se preocupar comigo, garotinha. Shin Sukihara sorriu e levantou a pequena Mini, provocando-a. O meu se sentiu profundamente insultado. Ela se debateu nos braços de Shin Sukihara, insistindo em ensiná-lo a respeitar os mais velhos. Ah, vá para o inferno. Frustrada, Mini sacou sua arma imperial, a abóbora, uma arma de longo alcance. Sua característica especial é que quanto mais perigosa a situação enfrentada por seu portador, mais forte é o ataque que ela desfere. Shin Sukihara não tinha intenção de machucar Mini, mas ainda assim, a abóbora, instantaneamente disparou um raio de luz. Capítulo 158. Na verdade, no momento em que ela disparou, Mini se arrependeu. Shin Sukihara não é como Leone e os outros. Leone e os demais são todos poderosos usuários de armas imperiais. Essas questões triviais não podem prejudicá-los. Mas Shin Sukihara, se ele realmente se machucasse com ela se arrependeria imensamente. Na realidade, Shin Sukihara apenas virou a cabeça levemente, e a luz passou raspando por sua bochecha, desviando facilmente. Você realmente é uma criança desobediente. Eu não sou uma criança. Mini respondeu com raiva, mas não conseguiu se libertar das mãos de Shin Sukihara. Shin Sukihara sorriu, levantou Mini para o lado, colocando-a em seu colo, e deu um tapa forte em suas nádegas. Ah, eu vou te matar, Shin Sukihara. O grito de raiva de Mini ecoou por toda a base de ataque noturna. Leone, como de costume, tomou um gole de vinho ao lado. Bula parecia não ouvir, de avental, processando os ingredientes.
Aquela de olhos vermelhos de maiô preto de marinheiro, balançando o rabo de cavalo atrás da cabeça, segurando salgadinhos parecidos com batatas fritas, enchendo a boca como um hamster. Ninguém queria responder ao pedido de ajuda de Minnie. A vitalidade dos jovens, que maravilha, comentou Leone. Shin Sukihara estava, a princípio, planejando disciplinar aquela jovem orgulhosa. Depois de bater algumas vezes em suas nádegas, que pareciam surpreendentemente macias e suaves, ele não conseguiu evitar tocá-las inconscientemente. O rosto de Minnie ficou vermelho como uma maçã em um instante, vapor subindo exageradamente de sua cabeça enquanto ela lutava ferozmente. Shin Sukihara também sentiu que talvez tivesse ido longe demais e a soltou rapidamente. No entanto, no momento em que ele a soltou, pareceu que o cinto dele estava preso em um dos botões dela. Houve um rasgo e de repente ela ficou exposta. Minnie, agora só de calcinha, gritou. Ah, desgraçado, e correu para o quarto. Shin Sukihara coçou a bochecha, olhando para o familiar Leone em busca de ajuda. Leone apenas franziu os lábios, parecendo impotente. Shin Sukihara, vá para o inferno. A minha, tendo trocado de roupa, abriu a porta do quarto com um chute, segurando a abóbora e saiu correndo. Dessa vez, ela não estava brincando. Shin Sukihara viu claramente a intenção assassina em seus olhos. Bom, um raio de luz iluminou o céu, a abóbora disparando com força total. Shin Sukihara só conseguiu continuar se esquivando. Não precisamos mesmo intervir? A garota de olhos vermelhos que estava comendo e assistindo ao programa o tempo todo, perguntou casualmente. Leone nem respondeu, pois Bula já havia entrado com a carne assada. A festa começou. Somente Shin Sukihara e Minnie ainda estavam causando alvoroço do lado de fora da base do Night Ride. Chega meu! Por fim Minnie, que ainda estava atirando, foi parada por Najenda, que agarrou sua cabeça. Shin Sukihara finalmente conheceu a chefe do Night Ride, Najenda, vestida com um uniforme militar, com um braço mecânico verde exagerado à sua direita. Enquanto Shin Sukihara avaliava, Najenda também o examinava. Shin Sukihara conhecia Najenda, originalmente uma companheira de Esgiate, mas como ela não conseguia aceitar a decadência do Império, ela decidiu traí-lo. Ela se juntou ao exército revolucionário e fundou Night Ride. Você deve ser Najenda. Ouvi muito sobre você, cumprimentou Shin Sukihara. Você me conhece? Najenda ergueu uma sobrancelha. As histórias sobre ela tinham pelo menos uma década. Mesmo assim, Shin Sukihara parecia bem jovem. Mais ou menos, Shin Sukihara não deu mais detalhes. Já que você escolheu se juntar ao Night Ride, acredito que já conhece nossos objetivos e filosofia. Não entrarei em detalhes. Confio no julgamento de Leone então. Najenda fez uma pausa e estendeu a mão direita para Shin Sukihara. Bem-vindo ao Night Ride. Obrigado. Shin Sukihara apertou a mão dela. A minha, parada ao lado dela, ainda olhava para Shin Sukihara com ressentimento, rangendo os dentes. Sob a orientação de Najenda, os três entraram na base do Night Ride. O banquete estava apenas começando. Shin Sukihara também notou o apetite exagerado de Akame. Uma coxa de frango, maior que seu corpo, foi devorada de forma limpa por ela. Ah, um bom vinho não deve ser desperdiçado. Leone já estava embriagado e disse alegremente, graças a Shin Sukihara, podemos tirar alguns dias de folga. A família do conde era originalmente nosso alvo. Vida longas férias. Durante a refeição, Minnie deixou de lado o rancor. Se alguém é um camarada, pode-se confiar sua vida a ele, então pequenos problemas não deveriam importar. Um dia, apagaremos toda a decadência do Império. A minha também bebeu bastante, mas sua tolerância ao álcool não era boa. Depois de 2 copos de cerveja, ela já estava arrastando as palavras. Nesse caso, parecemos assassinos justiceiros, brinca Shin Sukihara. Ha. Todos riram muito. Shin Sukihara, não importa por que fazemos o que fazemos, aos olhos dos outros, nossas ações, no fim das contas, resultam em mortes, disse Najenda seriamente. Shin Sukihara apenas sorriu casualmente. Ele sabia o que Najenda queria dizer. Aqueles com sangue nas mãos acabariam tendo um fim ruim, sem distinguir o bem do mal. Mas Shin Sukihara não via dessa forma. Ele havia experimentado muitos mundos. Quando se trata de causar mortes, nem mesmo Esgiate ou o ministro da capital teriam tantas quanto ele. Simplesmente para conquistar o mundo de ataque a um titã, ele usou o poder do titã fundador, destruindo a maioria dos países e matando milhões. Não é fundamental que isso seja justo ou não, mas depende do que suas ações vão conseguir no final. Shin Sukihara ainda concordava com a filosofia do Night Ride, mas não reconhecia o chamado exército revolucionário. O matador de dragões se torna o dragão. Ele queria usar o Night Ride para remover a decadência da capital e daqueles ministros e então tomar o lugar deles. Após o banquete, todos retornaram aos seus quartos para descansar. No entanto, Minnie parecia um pouco estranha. Depois de correr de volta para o quarto, ela cobriu a cabeça com um cobertor, furiosa, e continuou socando o travesseiro, como se estivesse extravasando sua raiva em Shin Sukihara. Todos descansaram por 2 dias. Durante esse tempo, Shin Sukihara conheceu melhor a todos. Ao ler a história original, cada personagem parecia muito único. Agora, depois de conviver com eles no dia a dia, Shin Sukihara realmente sentia sua singularidade. Cheel, Minnie, Leone, Akame e Esgiate. Ainda há um longo caminho a percorrer, suspirou Shin Sukihara. Durante esses 2 dias, ele e Minnie continuaram discutindo, como um casal que sempre briga. Najenda sempre se manteve discreta e raramente aparecia. Akame era sempre frio e distante, e eles nem conseguiam conversar. Leone sempre agiu como uma irmã mais velha, cuidando de todos. Ele tinha um bom relacionamento com Cheel. Capítulo 159. O luar astuto se espalha pelo telhado. Shin Sukihara se apoia no corrimão, ponderando seu futuro curso de ação.
Pensando em como persuadir o povo de Nighthide a se separar do exército revolucionário e considerando como erradicar completamente a decadência do império. De repente, ele sente que está sendo abraçado por trás. Assustado por um instante, uma curva se forma no canto de sua boca. Só pelo toque suave e pela leve fragrância no ar, ele sabe quem é. Cheel, você ainda não dormiu, diz Shinsukiara lentamente. Se você não leu a história original, pode ter pensamentos malucos. Mas conhecendo a personalidade de Cheel, você sabe que não se trata de amor romântico. Sinto que você está incomodada. Isso te faz sentir melhor? Pergunta Cheel suavemente. Obrigado. Shinsukiara se vira, olhando para Cheel um tanto distraída, relembrando as cenas em que ela morre tragicamente. Ele estende a mão para acariciar seus cabelos. Desta vez com ele aqui, ele não permitirá que isso aconteça. Muito bem o seu estilo, Cheel. Mas fazer isso pode dar uma ideia errada, diz Shinsukiara com um sorriso. Sério? Cheel murmura confusa, aparentemente sem entender. Mas estou feliz por ter encontrado algo onde posso ajudar os outros. A personalidade de Cheel é assim. Ela se juntou ao Nighthide porque acredita que o trabalho deles ajuda as pessoas e salva o país. Shinsukiara não sabe como explicar as questões entre homens e mulheres para a garota. No momento em que hesita, vê a garota em seus braços bocejar, sonolenta, e então se encosta em seu peito e adormece. Essa garota realmente não tem nenhum senso de cautela. Shinsukiara suspira, admirando o rosto impecável de Cheel. Ela tem a figura de uma mulher madura, mas também o caráter inocente e digno de pena que é incrivelmente atraente para os homens. Isso não é um teste para mim? Shinsukiara murmura, suspirando enquanto pega Cheel e a coloca na cama. Ele não tem outra escolha a não ser dormir no chão durante a noite. No dia seguinte, o raro feriado de 2 dias do Nighthide termina, e eles recebem uma nova missão de assassinato. Capitão da Guarda Imperial, Ogro. Originalmente, o plano era que Leone e sua equipe distraíssem os outros guardas, levassem Ogre até o local da emboscada e então o cercassem e o matassem. No entanto, Shinsukiara claramente não tinha intenção de seguir esse plano. Esta era uma boa oportunidade para provar sua força ao ataque noturno. Força é a manifestação da autoridade. Nas ruas movimentadas, um esquadrão de guardas treinava. Liderando-os estava Ogre, uma figura corpulenta vestida com uma armadura prateada, caminhando com uma aura imponente. Shinsukiara apareceu no telhado de um prédio alto. Dali, ele podia ver o esquadrão de guardas lá embaixo. Em suas mãos, ele segurava Jurmungandrer, que havia se transformado em uma longa faca antiga e misteriosa. Quem está aí? Ogre, que estava patrulhando, sentiu uma intenção assassina e de repente olhou para cima. Antes que ele pudesse reagir, mais de uma dúzia de flechas de luz passaram zunindo em alta velocidade. Os guardas foram perfurados por penas afiadas. Suas armaduras foram rasgadas em pedaços como tofu. Os comerciantes e moradores locais gritaram e se dispersaram. Os sobreviventes rapidamente soaram um alarme, enchendo a rua com um som estridente. E você é do Nighthide? Ogro sorriu, olhando para Shinsukiara com entusiasmo. Ele sacou um grande machado de batalha das costas. Shinsukiara não tinha intenção de brincar com os mortos. Chamas representando altas temperaturas se acenderam em sua lâmina. Ele pulou do prédio, aterrissando levemente e disparou para frente. A pergunta do ogro ficou sem resposta, seu rosto escurecendo. Preparando-se com ruídos de rangidos, ele se lançou para frente. Clang! O som de metal batendo era ensurdecedor. Ogro sorriu triunfantemente. Ele não era uma pessoa comum para ser o capitão da Guarda Imperial, mas esta era a primeira vez que via o rosto de Shinsukiara claramente. Jovem e bonito, mas não gostava de seus olhos indiferentes. Ambas as figuras divergiram. Ogre avaliou sua arma, virando-se para Shinsukiara como se estivesse enfrentando um grande inimigo. Se ele matasse Shinsukiara, seria uma grande conquista. Enquanto ele fantasiava, um barulho sutil chamou sua atenção. Confuso, ele viu seu machado se partir em dois. Ah! Ogre tossiu sangue, levando a mão trêmula ao pescoço, onde uma linha vermelha brilhou e o sangue jorrou. Sua vida mingou enquanto ele agarrava o pescoço em vão, tentando estancar o sangramento. A multidão ficou atônita, incapaz de acreditar que o capitão da Guarda Imperial havia sido derrotado em um único movimento. Aplausos irromperam. Ogre era uma ameaça há muito tempo, e sua morte trouxe imensa alegria. Shinsukiara guardou sua arma, desinteressado em tal oponente. Mas esta era sua primeira batalha contra o Nighthide, então ele a levou um pouco a sério. Como você ousa? Assim que Shinsukiara estava prestes a sair, ouviu-se um rugido. Seus olhos brilharam, despertando interesse. Um peixe maior foi atraído. Um homem caiu do céu com um estrondo, aterrissando com um barulho alto e levantando poeira. Uma figura corpulenta com armadura pesada. Era difícil não reconhecê-lo, General Budo, o mais alto comandante do exército imperial. Se fosse apenas sobre poder militar, ele estaria até acima de Esgiat. O General Budo olhou para o ogro sem vida com a raiva explodindo. Nighthide, que só ousara agir em segredo, agora ousava assassinar os líderes da capital em plena luz do dia. Isso foi um tapa na cara dele. Procurando a morte, o General Budo bufou. Sua mão direita se fechou, e arcos elétricos se formaram visivelmente em seu braço. Capítulo 160. O General Budo desferiu um soco violento, enviando uma bola de trovão diretamente em direção a Shinsukiara. Ao mesmo tempo, a menos de 100 metros desta rua, num edifício alto, Leone e Minnie trocaram olhares, ambos parecendo um tanto inquietos. Afinal, era a primeira missão de Shinsukiara, e eles o seguiram para evitar que qualquer acidente acontecesse. Entretanto, a performance de Shinsukiara realmente o surpreendeu, e eles nunca tinham visto a arma que ele acabará de usar. Poderia ser outra arma imperial especial. Eles nunca imaginaram que Shinsukiara tivesse tantos segredos. Mas a aparição do General Budo foi realmente inesperada para eles. De acordo com as informações do ataque noturno, Budo era um oponente que eles não poderiam derrotar apenas pela força. Teriam que ser mais espertos que ele.
Fique de olho nas coisas por aqui. Apoie Shinsukiara se tiver oportunidade. Se as coisas derem errado, saiam em segurança, instruiu Leone antes de pular do prédio alto. Ela estava preparada para encontrar uma oportunidade de resgatar Shinsukiara no momento certo. Quanto à possibilidade de Shinsukiara resistir ao General Budo, tais pensamentos jamais lhes passaram pela cabeça. Mesmo que enfrentassem tal inimigo, as chances de vitória eram extremamente baixas. Eles me consideram um peixe pequeno? Shinsukiara murmurou, decepcionado. Mas então pensou um pouco. Ele era de fato o único que não estava na lista de procurados do ataque noturno. Ele realmente não era ninguém. Zumbido. Diante da bola de trovão que se aproximava, Shinsukiara agarrou o vazio, e a espada Jormungandr apareceu instantaneamente em sua mão. Uma luz fraca emanou dela, e com um movimento amplo, ele partiu a bola de trovão ao meio. Parece que você não é uma pessoa comum. O General Budo inicialmente pensou que poderia derrotar seu oponente com um único movimento. Ver Shinsukiara realmente conseguir bloquear seu ataque foi um tanto surpreendente. Ele olhou para a longa espada na mão de Shinsukiara. Seria ela uma arma imperial? Além disso, parecia bastante poderosa. Jovem, é uma pena. Se você se juntasse ao Império, seria muito valorizado. Mas você escolheu o caminho da morte, então esteja preparado, disse o General Budo, pesaroso. Seu corpo de repente se iluminou com uma luz fluorescente ofuscante, raios densos cintilaram misturando-se e então, de repente, se transformaram em um relâmpago, atingindo Shinsukiara. Um caminho para a morte? Eu não acho. Shinsukiara balançou a cabeça, segurando Jormungandr com força. No momento em que suas palavras foram proferidas, a temperatura ambiente subitamente aumentou. No instante seguinte, para o choque de todos, uma coluna de magma disparou para o céu. A alta temperatura incendiou instantaneamente as casas, árvores e bandeiras ao redor. A habilidade de Tatara, após se fundir com a joia do dragão negro, tinha uma temperatura comparável à do sopro do dragão. Não era uma chama comum. Em contraste com essa cena infernal, o trovão que se aproximava parecia brincadeira de criança. As chamas imponentes subiam cada vez mais alto, como um maremoto devorando tudo à sua frente. Isso não pode ser possível. No corpo de Shinsukiara, o General Budo viu a sombra de uma pessoa. Essa sombra se refletiu em suas pupilas, e sua sensação de pavor aumentou cada vez mais. Era a sombra de Esgiate. Só que um era fogo e o outro era gelo. Este é o fim do Império? Murmurou o General Budo. Ele sentiu como se aquilo fosse um castigo divino para o Império. Com um sorriso miserável, ele até se esqueceu de se defender. Num instante, o fogo imenso engolfou seu corpo. O homem considerado o segundo maior poder do Império morreu facilmente. Assim que Leone correu para a rua para resgatar Shinsukiara, ela ficou atordoada. Olhando para a figura em pé no meio do mar de chamas, ela ficou sem palavras. O General Budo era muito fraco? Definitivamente não, Shinsukiara era muito forte, mais forte do que ela imaginava. E ao longe Mine, que planejava usar a abóbora para atrair Shinsukiara, também ficou atordoada. Ela nem percebeu que o cano da sua abóbora estava caído. Então esse é o poder da joia do dragão negro. Shinsukiara sentiu fogo intenso ao seu redor. Na lâmina de Jormungandr, uma luz vermelha brilhou, protegendo-o da alta temperatura. Ele encontrou o cadáver do General Budo no mar de chamas, sem nenhum osso visível. A temperatura do hálito do dragão podia transformar carne em cinzas instantaneamente, deixando apenas um pedaço de armadura preta como breu no meio das cinzas. Espero que não tenha destruído as armas imperiais. Shinsukiara murmurou. Felizmente, o material de Adramelesh era originário de uma espécie super perigosa, o material mais duro, e não era tão facilmente destruído. Conforme Shinsukiara armazenava isso em seu espaço de sistema, ele imediatamente sentiu o progresso de sua missão avançar um passo. Um bom começo. Shinsukiara sorriu levemente. A morte do General Budo não foi apenas uma questão de ganhar uma arma imperial. Isso também significava que a maior parte do poder militar do Império estava sem líder. Esgiate deveria retornar da fronteira em breve. Parecia que ele precisava encontrar uma oportunidade para conhecê-la. Deixar Esgiate assumir essa parte do poder militar. Shinsukiara. Shinsukiara ouviu a voz de Leone. Seu olhar era evidentemente cauteloso. Não havia o que fazer. A força de Shinsukiara era formidável, formidável a ponto de deixá-la um tanto desconfiada. Será que uma pessoa assim poderia se juntar voluntariamente ao ataque noturno? Era difícil acreditar que não tivesse outros motivos. Se tiver alguma dúvida, responderei na base. Este não é um lugar para ficar parado. Shinsukiara sorriu levemente, seu sorriso ainda gentil. Leone olhou para Shinsukiara por um momento, hesitou e então suspirou. Não importava como se olhasse, aquele grandalhão não parecia ter a intenção de machucá-los. E depois desses dias de interação, Leone aceitou completamente Shinsukiara como companheiro. Se você não explicar claramente quando voltarmos, deixarei na agenda deduzir todo o seu salário pela bebida. Leone puxou a cabeça de Shinsukiara em sua direção, ameaçando com palavras ferozes. Shinsukiara já estava acostumado a ser ameaçado majestosamente por ela. De repente, ele a tocou e assustou Leone, que imediatamente soltou Shinsukiara. Você está pedindo para levar uma surra. Shinsukiara sorriu triunfantemente, liderando o caminho enquanto a área se tornava cada vez mais caótica. Mais guardas se aproximaram, assim como reforços do Palácio Imperial. Embora Leone estivesse um pouco irritada, ela ainda o seguiu. De volta à base do Nighthard. Na agenda sentou-se solenemente no salão. Todos os outros estavam presentes, cercando Shinsukiara no centro, quase como um tribunal. Shinsukiara, já que somos camaradas, espero que você possa ser honesto conosco. Escondi alguma coisa de você? Shinsukiara deu de ombros. Ele calmamente encontrou um assento. Se você está perguntando sobre Jormungandr, é uma arma imperial que eu encontrei. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.